John Lucock, comerciante inglês em Sepetiba e Santa Cruz. John Lucock permaneceu no Brasil de 1808 a 1818. O percurso por Santa Cruz e a longa hospedagem em Sepetiba vai acontecer em 1813 e é descrito no capítulo 9 do seu livro intitulado Notas sobre o Rio de Janeiro, quando se refere à passagem pela atual Zona Oeste. Você está no canal do YouTube História de Santa Cruz, do professor Simvaldo Nascimento Souza, hoje apresentando John Lucock, comerciante inglês em Sepetiba e Santa Cruz. Boa noite para todos, excelente segunda-feira, 24 de março de 2015. Nesta imagem inicial, tem duas cópias em facsímiles. A da esquerda, da edição em inglês, de 1820, primeira edição, do livro Notas sobre o Rio de Janeiro, do Lucock, e a da direita, a segunda edição em português. Está ela aqui. John Lucock, Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil. Quer dizer, aquela parte referente à sua visita à região do Prata. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, toda aquela região. Com o título de Viagens pelo Ocidente do Rio de Janeiro, inicia seu périplo por Catumbi e menciona o Lameirão, Campinho e arredores até alcançar Santa Cruz, hospedando-se em Sepetiba, de onde partiu para Itaguaí, Angra dos Reis, Paraty, retornando depois por Guaratiba até chegar a Jacarepaguá, passando por Jardim Botânico, Lagoa Rodrigo de Freitas, Botafogo e toda a região próxima, litorânea. Diferentemente dos três conterrâneos ingleses, que também visitaram Santa Cruz na primeira metade do século XIX, John Lucock não fica hospedado no Palácio Real, preferindo instalar-se em uma rústica cabana de sapê localizada no litoral de Sepetiba, que ele escreveu, isso no livro, né? Sendo o meu intento o de examinar a região, seus produtos, possibilidades e maneiras, e não de visitar palácios, embora este último solar real me tenha fornecido a oportunidade de anotar um dos fortes traços do caráter nacional, fixei provisoriamente residência de parceria com uns poucos companheiros em Sepetiba, lugarejo a 7 milhas de Santa Cruz e rente do mar. Vejam que vocês uma foto da internet mostrando uma casa de pau a pique, né, com sapê. Tanto que Sepetiba tem o nome Sepetiba por causa de sapê, sapezal. John Mauer, John Johnson e Maria Graham, três ingleses que também estiveram em Santa Cruz nas duas primeiras décadas do século XIX. John Mauer, já fiz uma apresentação sobre ele, esteve aqui a convite de Dom João, príncipe regente. A Maria Graham veio um pouco depois de 1823 e o John Johnson em 1816. John Mauer, de quem já fizemos a apresentação, esteve em Santa Cruz como convidado do próprio príncipe regente, Dom João. Maria Graham, que seria a preceptora da então princesa real Dona Maria da Glória, que seria depois a futura rainha Maria II de Portugal, cuja postagem já constou do nosso canal, e também o arquiteto John Johnson, autor do projeto não executado da Real Capela e Palácio Real, também ficaram hospedados na Casa Real, ao contrário do John Lucock.
Futuramente estarei fazendo uma apresentação sobre John Johnson. Aqui vocês têm os retratos dos três. O texto que estou usando nesta apresentação é um pouco antigo e não a versão mais atualizada do livro de Lecoq. Trata-se da segunda edição de Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil, tomadas numa estada de 10 anos nesse país, de 1808 a 1818. É uma publicação da livraria Martins Editora, com tradução de Milton de Souza Rodrigues. É obra rara, sem dúvida, tendo pertencido ao acervo da Biblioteca Pedro Calmon, com ex-libris da Biblioteca Central da Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil foi, vamos dizer assim, a oriunda da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, essa Biblioteca Central, ela homenageava o historiador Pedro Calmon. E o ex-libris, que está aqui ao lado, quando eu falei sobre o Brasão Heráldico Santa Cruz, falei um pouco sobre heráldica, eu comentei sobre o ex-libris. Ex-libris é um selo que se fazia para colocar nos livros, principalmente os livros raros. Então aqui o ex-libris da Biblioteca Central da Universidade do Brasil. Lecoq não era cientista nem artista, não veio ao Brasil nem a Santa Cruz imaginando deixar obra literária, filosófica ou científica. Ele era comerciante. Como bem definiu Rubem Borba de Moraes, Lecoq não estava preocupado em aprofundar seus conhecimentos em uma ciência determinada. É um comerciante inteligente, dotado de uma cultura acima do vulgar, que nos conta sem preocupações literárias o que viu e o que lhe parece sobre esse país quase desconhecido na Europa de então. Rubem Borba de Moraes, que foi bibliotecário, bibliófilo, bibliógrafo e historiador. A diferença do bibliófilo e bibliógrafo é que o bibliófilo é aquele amante apaixonado pelos livros, e o bibliógrafo é aquele que trabalha com a parte de bibliografia. E também era historiador. Abre o seu texto lembrando que em 28 de janeiro de 1808, o príncipe regente Dom João assinava na Bahia, franqueando os portos brasileiros ao comércio estrangeiro. Então, foi a famosa abertura dos portos brasileiros ao comércio dos Estados Unidos. Aqui tem uma ilustração, um óleo sobre tela de Dom João, com o decreto de abertura dos portos nas mãos, né? Que é um óleo pintado por Baeta, a Baeta, que faz parte do acervo da Associação Comercial da Bahia, que é de domínio público. Este decreto que o Dom João apresenta aqui vai exatamente contra aquelas leis, aquelas determinações régias, né? Os alvarás régios e tal, anteriores, que proibia qualquer tipo de industrialização. É um decreto longo, não vou fazer leitura, mas já dando a ideia de que a partir desse momento os portos ficavam abertos às nações amigas. E dessas nações amigas nós vamos incluir prioritariamente os ingleses. É por isso que nós vamos ter a presença de muitos ingleses nas primeiras décadas do século XIX. Mais adiante, como curiosidade, o bibliófilo cita fato narrado por um viajante francês em 1835, dizendo ter ouvido de um comerciante que assistira aos acontecimentos que os primeiros navios entrados no porto vinham carregados das mais esquisitas mercadorias, tais como pesados cobertores de lãs, fogões para calefação de apartamentos, bacias de cobre para aquecer a cama e patins para gelo. Vejam vocês que esses objetos nada tem a ver com a nossa cultura, né? Para que nós vamos querer, por exemplo, patins para gelo? Para que uma bacia de cobre que tem a finalidade de aquecer a cama?
O mais extraordinário ainda, continuou Rubem Boba, é que essas mercadorias utilíssimas na Groenlândia encontraram compradores nos trópicos, tal era a ânsia de objetos manufaturados no país onde não existiam fábricas. Como eu coloquei anteriormente, né? Nós, é, quando aquelas, quando Dom João revoga aquela legislação da mãe, da Dona Maria I, permitindo as indústrias, é porque nós não tínhamos nada, não se produzia nada. Então aqui eu coloquei as ilustrações para vocês terem uma ideia. Aqui à esquerda, lá na parte superior, do lado esquerdo, tem um fogão que é usado nos países de clima frio, né, para a calefação de apartamentos. Até aqui no Brasil, em determinadas cidades, por exemplo, Monte Verde, Itatiaias, Gramado, alguns lugares mais frios, de temperatura bem mais fria, Itatiaia também. Pode ser que se use um fogão de calefação. A bacia também de cobre é que eles colocavam um tipo de carvão e deixava aquecendo, né, embaixo da cama ou nas proximidades. Patins para gelo e cobertor de lã. Nós estamos usando aqui. Foi em tal contexto que o comerciante John Locke chegou ao Rio de Janeiro. Veja que nós estamos falando de um comerciante, nós não estamos falando de nem cientista, nem de artista, nem de escritor, nada disso, né? Que o comerciante visitou a cidade pela primeira vez em meados de 1808. O comerciante, obviamente, vem com aquele olhar de comerciante, né? Vai querer saber se tem mercado para os seus produtos. Não encontrando mercado favorável no Rio de Janeiro, né, partiu em direção ao sul do país, onde acabou sendo obrigado a liquidar grande parte do seu estoque de mercadorias, retornando para a Inglaterra. Então, no Rio Grande do Sul, o John Locke percebeu a dificuldade, inclusive, de ter moeda de circulação. Então, muitas vezes as pessoas faziam a troca, a permuta entre produtos. Isso não interessava a ele, como comerciante, interessava o dinheiro, né? 3 anos depois, mais calejado sobre o comércio brasileiro, Lucoque retorna ao Rio de Janeiro, permanecendo entre nós na fase de grande importância histórica, época em que o Brasil passava da colônia a reino e começava a engatear em busca da sua independência política. Então, o John Locke, quando ele vem ao Brasil, quando ele vem a Santa Cruz, a Sepetiba, é nesta fase, numa fase que nós estamos de transição da colônia para o Brasil Reino, né, e já quase caminhando para a independência. Aqui tem um trabalho que aparece no livro dele, Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil, mostrando a vista da glória. É um dos trabalhos ilustrados, né? As notas dele correspondem ao período de 1808 a 1818, aqui página 14.
Arcos da Carioca, no livro Notas sobre o Rio de Janeiro, é o mesmo livro que eu acabei de citar, né? Também aparece numa ilustração na página 22. Na primeira vez que esteve no Rio de Janeiro, Lecoq deu destaque para as instituições e edifícios públicos, dedicando todo o terceiro capítulo da sua obra para descrever desde a Catedral da Sé até o passeio público, incluindo também as demais igrejas do centro, Palácio do Bispo, convento de freiras, as docas, trapiches e a alfândega. No capítulo seguinte, de 1808, ainda no Rio de Janeiro, o inglês destaca classes, emprego, maneiras e caráter brasileiro, citando os vice-reis, a rainha, o regente, a família real, a administração da justiça, falta de asseio. Isso aqui ele está sempre fazendo crítica nessa primeira fase, ele faz muitas críticas à falta de asseio, vícios, educação, e vida infantil, entre outros tópicos. Depois, quando ele retorna, ele faz a viagem para o sul, quando ele retorna novamente ao Rio, já em 1813, ele já vai amenizar, porque já vai perceber que ocorreram muitas mudanças para melhor. De 1808 até 1813, do capítulo 4 até o 7º, Lecoq descreve a sua longa permanência no sul do país, retornando ao Rio de Janeiro quando conhece Santa Cruz, Sepetiba e arredores. Aqui à direita nós temos o antigo convento dos padres jesuítas na Fazenda Real de Santa Cruz em 1817. É uma criação da artista Onilda Aquino, de 1986, a partir daquele desenho aquarelado do Thomas Ender. Escreveu aqui o Lecoq. A propriedade de Santa Cruz, que mede 7 milhas de ponta a ponta, possui superfície variegada, regando-a os rios Guandu, Baía Grande e Itaguaí. Aqui no caso de Baía Grande, ele deve está se referindo à Baía de Sepetiba. Itaguaí está se referindo naturalmente ao rio Itaguaí, que significa água amarela, segundo ele, né? Então, ainda sobre a propriedade, né? Pertenceu primitivamente à Companhia de Jesus, sendo seu principal estabelecimento aqui, é atualmente propriedade e residência ocasional do rei, porque não era uma residência fixa, era uma residência esporádica, onde Dom João, né, aqui no caso ainda é príncipe regente, frequentava em determinados meses do ano. Né? A casa que fica próxima da divisa ocidental da propriedade é pequena, porém de boa construção, e como foi feita para convento, faz um palácio bastante humilde. Uma boa capela contribui para a sua aparência, enquanto choças miseráveis de barro, está se referindo aqui às senzalas, né? Imundas habitações de negros a desmerecem. Esta notação dele, se nós pegarmos alguns trabalhos do século XIX, inclusive aquele trabalho do Eduardo Delbrand, nós temos uma impressão, uma confirmação do que ele está falando. Só que ele está fazendo uma crítica bastante ácida, contundente, e nós temos que nos referir aqui ao seguinte, que ele passa por Santa Cruz antes que o convento tenha sido reformado, o período anterior. Né? A terra dá a impressão de ter sido cultivada com a energia característica do seu primitivo proprietário, constando que conseguiram fazê-la altamente produtiva. Isso aqui nós já nos referimos várias vezes, porque realmente os jesuítas transformaram Santa Cruz numa fazenda altamente produtiva. Existem ainda vestígios de drenos e de um canal navegável, mas com tudo isso a aparência que no geral possui agora é de uma herdade abandonada.
mais que a quinta de poderosos monarcas. Os cavalos, bois e mulas por ali vagueiam sem qualquer restrição. Vejo que ele está sendo bastante crítico, né, em relação a Santa Cruz. Ele não tem tanta, não está, vamos dizer assim, falando tanta mentira, porque realmente houve um período quando os jesuítas foram expulsos, isso vários historiadores se referem, né? Santa Cruz ficou abandonada. Ela só vai começar a recuperar após a chegada de Dom João, mas Dom João chega em 1808. Até se estabelecer no Rio de Janeiro, só lá para 1815, 16 é que Santa Cruz começa a passar por algumas modificações e melhoramentos. Então, quando o Lucoque passa por Santa Cruz, as reformas do antigo convento ainda não tinham começado, causando uma impressão ao inglês que era um crítico sagaz, ácido, contundente, né? Coloquei aqui um desenho do convento dos jesuítas, esse desenho inclusive já apresentei em outras oportunidades, que é de 1791, ou seja, 22 anos antes da passagem de Lucoque. Esse desenho foi copiado de um manuscrito existente no arquivo ultramarino de lá em Portugal, que, conforme eu já falei em outra oportunidade, foi uma amiga minha, a professora Dulce, né, Maria Dulce, lá da seção cartográfica, que fez a doação da cópia. Observe que tem aqui a fachada da capela, a fachada do convento e na parte superior direita, lá em cima, um esboço do que seria uma planta baixa, né? Então o desenhista, talvez para economizar espaço, não sei, ou para dar uma ideia mais geral, além de fazer o desenho da fachada, fiz o da planta baixa também. O texto do John Locke. O estado de desleixo em que por tempo demasiado longo se permitiu que se arrastasse esse régio parque demonstrou-se origem de inconveniências e misérias para quantos lavradores e colonos existiam pelas vizinhanças, sem meios de obter que suas pessoas, com suas propriedades, fossem respeitadas pela corte. Então aí ele vai citar um episódio aqui para, vamos dizer, explicar, justificar, corroborar o que ele acabou de dizer. Né? Estando eu a tomar o café numa sorte de pequeno albergue, assomou à porta um homem portador do título e fardamento de capitão, que requisitou tudo quanto a residência possuía, encomendou uma porção de forragem a ser entregue no paço e foi-se sem nem ao menos falar em pagamento. Logo que se pôs fora do alcance de suas palavras, o pobre rapaz que mantinha a estalagem despejou-lhe fartas pragas calorosas, assegurando-me que já fornecera a esse árpia do poder artigos bastante para arruinar-se a si próprio, não alimentando esperança alguma de qualquer recompensa. Veja que absurdo, né? Acrescentou que a vizinhança toda andava infestada com esse gênero de saque, e a tal ponto que ele, com outros, se viam na contingência de ir colocar-se mais para longe da habitação de Sua Majestade. A coisa incrível, né? Mas isso realmente deveria acontecer. Manda quem pode, obedece quem tem vergonha na cara, né? Vejam vocês aquela história do Ponha-se na Rua PR, né? Então, mais ou menos isso aqui. Não é possível, aí ele está concluindo, né? Não é possível que o rei, aqui no caso nem era rei ainda, era vice-rei, né? Sancione semelhantes práticas, o que não impede que sejam de notória frequência e praticadas sob a coberta do seu nome, porque o rei não vai saber, alguém vai chegar ao rei e fazer esse tipo de reclamação. Não é como hoje que tem a internet, tem os canais para se fazer reclamação. Naquele tempo era uma dificuldade tremenda, né? Baldado seria que os sofredores de tais opressões protestassem,
O poder em todas as suas ramificações é absoluto. Não existe responsabilidade nem apelo ao público, nada que sirva para entravar essas maldades, a não ser uma influência superior ou o suborno. Vejam vocês a que ponto que se chega, né? A falar em suborno. John Lucock chega em Sepetiba. Aí tem aqui uma foto de uma casinha de sapê, porque ele diz que vai morar numa casinha de sapê, que foi tirada de uma postagem lá na roça, né? Sendo meu intuito o de examinar a região, seus produtos, porque ele era comerciante, né? Seus produtos, possibilidades e maneiras, e não o de visitar palácios. Veja aqui que está dizendo que não quer saber de palácio, né? Embora esse último solar real me tenha fornecido a oportunidade de anotar um dos fortes traços do caráter nacional, aquilo que eu acabei de citar agora fica mais ou menos patente, né? Fixei provisoriamente residência de parceria com os poucos companheiros em Sepetiba, lugarejo a cerca de 7 milhas de Santa Cruz e rente do mar. Esse texto, inclusive, eu já tinha lido, mas estou reforçando aqui para dar sequência o que ele vai escrever posteriormente, né? O homem em cuja casa nos instalamos, lá em Sepetiba já, né? Era, como muitos outros de sua classe, bronco, ativo e astuto. Alguns ingleses que desembarcaram no local tinham buscado com ele cavalos que os levassem à cidade. A vista de gente e maneiras que lhe fossem novas parecia inspirar-lhe o desejo de as conhecer melhor e mais de perto, motivo pelo qual aconselhou nossos patrícios a que visitasse Sepetiba. Ele escreve aqui o texto ainda, a grafia antiga Sepetiva, aparece sempre Sepetiva, não Sepetiva. É como não tivesse objeção que opor a quem o recompensasse pelos confortos que cedia, embora por demais independente, para apresentar conta, seus visitantes sentiram-se mais à vontade para realizar seus próprios objetivos. A casa era pequena e baixa, coberta de sapê, com uma varanda na frente e 2 cômodos acanhados, própria para hóspedes. Então vejam que era uma barraca bem simples, como essa tem aqui na foto, né? Como em grande parte dependêssemos de nossas espingardas para a provisão do dia, frequentemente e bem cedo pela manhã, saíamos a explorar os pântanos vizinhantes que abundam em patos e gansos bravos, narcejas, coelheiros, garças. Algumas dentre estas são tão grandes quanto as do Rio Grande. Ele já tinha passado pelo Rio Grande do Sul, né? E semelhantemente ariscas. Mas a caça toda que conseguíamos era seca e insípida. A fim de atravessar os banhados em que tínhamos que buscar, íamos providos de cavalos acostumados com o terreno, que nunca deixavam de dar qualquer sinal sempre que o fundo se tornava bastante fofo para ameaçar perigo. Então, ele está se referindo aqui que ele dependia da caça para se alimentar. John Lucock atravessa a Baía de Sepetiba e chega à Restinga da Marambaia. Ele deve ter ficado bem ali nas proximidades ali onde nós temos o Coreto, por ali. Marambaia ficava na extremidade ocidental dessa língua de areia. Montanha isolada e a pique de cerca de 700 pés de altura e com 10 milhas de circunferência na base. Possui uma igreja e algumas boas fontes. Os habitantes vivem da pesca e dos produtos das poucas caças que cultivam sem que tenham muito que economizar. Fomos costeando pela face oriental da Bahia
até atingir sua extremidade norte, verificando que a água diminuía de profundidade à medida que avançávamos, mostrando-se naquele ponto cheia de tijuco que provavelmente se solidificará, ligando a restinga ao continente. Enquanto isso, os ribeirões que ali atiram na enseada são compelidos a passar por debaixo dos rochedos de Guaratiba. Acredito que ele esteja falando aqui já naquela área onde tem o quartel da Marambaia, ali nas proximidades, né? Guaratiba, o lugar dos pássaros, mantendo livre a passagem para o mar. Ao atravessarmos de um lado para o outro, pela frente de um amplo espaço coberto de mangue, quase tivemos um acidente fatal. Uma rajada súbita de vento deitou a canoa de bordo com a vela na água. Endireitou-se, porém, e prosseguimos em nossa rota ao comprido do litoral oeste, apreciando o pitoresco do cenário e o conforto dos seus habitantes. É bastante provável que o rio citado por John Locke, aí ele está falando aqui nesse texto, ele continua a expedição, né, nesse texto aqui de baixo, ele fala nessa expedição. Subimos um rio que nos levou às planícies de Santa Cruz e fui informado de que pouco tempo depois o London, nau britânica de 90 canhões, fizera o mesmo percurso. A cerca de 2 milhas mais para oeste e costeando ainda a mesma mata de mangue, viemos ter a foz do Itaguaí. Ele está falando aqui Rio Itaguaí, né? Rio Itaguaí, nascido nas montanhas de Tenguá. Delas sai feito um minúsculo riacho, rodeia a banda oeste da Campina, lava o sopé do vasto cerro que divide a província do Rio de Janeiro da de São Paulo. Isso aqui já está bem avançado lá para cima, depois do São João Marcos, por ali. Esses dois rios, aqui no caso, esses dois rios devem estar se referindo ao Rio Guandu e Rio da Guarda, ou o Itá. Esses dois rios correm paralelamente por muitas milhas e parecem já ter antigamente unido suas línguas num local muito acima da atual embocadura. No tempo que em suas margens eram de propriedade dos jesuítas, estiveram reunidos por um canal útil e bem feito. Aí nós podemos aqui concluir que se trata do canal do São Francisco, que foi aberto pelos braços dos escravizados no período jesuíta. Na época da regência, o governo tentou formar uma vila entre ambos, mas o projeto morreu à míngua ao contato paralisante de homens cujos interesses particulares sobrepujam de muito qualquer consideração pelo público. Por isso que eu escrevi aqui em cima. É bastante provável que o rio citado por John Locke, na verdade, seja o canal do Itá. Embora o historiador Benedito Freitas, quando aborda esse assunto, informa que se trata do rio Itaguaí, ou o Rio da Guarda, porque esse rio da Guarda ou Itaguaí é o mesmo rio, né? A denominação é que muda um pouco. Que até fins do século XIX ainda era navegável, conduzindo embarcações de pequeno e médio portes da Foz em Sepetiba até as proximidades do atual Hospital Municipal Pedro II, bem próximo ao quartel antigo Palácio Real de Santa Cruz. Eu coloquei esse mapa que eu copiei hoje do Google Earth para vocês terem uma ideia, mais ou menos, qual seria este percurso citado pelo Locke. Aqui tem a foz do canal do Itá. Claro que isso aqui é uma imagem que foi tirada hoje, é recente, e o canal do Itá está completamente poluído. Essa água aqui, essa parte escura aqui, realmente a água é lama pura. E o rio Itaguaí já fica um pouco mais à esquerda. Vamos ver aqui, botei escrever canal do Itá, e naquela outra parte lá de cima, então, seria o rio Itaguaí. Então, segundo Benedito Freitas, ele teria entrado pelo rio Itaguaí. Eu acho que poderia ser o canal do Itá,
Mas, como não foi especificado, exatamente porque ele nem dá o nome do rio, fica a opção dos dois. De qualquer forma, é importante lembrar, eu já até inclusive já passei lá, fiz uma apresentação sobre ele, que o canal do Itá era navegável. Vejam aqui o canal do Itá, aqui tem a foz, eu escrevi aqui foz do canal do Itá em Sepetiba, ele segue, e lá no final vocês observam que já tem Hospital Municipal Dom Pedro II. Há umas semanas atrás eu estive lá na rua Campeiro Bó, no local onde uns alunos meus da Escola Joaquim me mostraram, isso já tem mais ou menos 20 anos atrás, me mostraram ainda umas pedras de granito bem lapidado, que teria sido o pier, o pier que mais tarde ficou conhecido como Cais Floriano, que segundo as informações do Benedito Freitas e também de outros historiadores, era um canal que fazia ligação das proximidades do Palácio Imperial de Santa Cruz até Sepetiba. Inclusive, o próprio Benedito cita que havia um iate que fazia o transporte, até faz referência às princesas, a Dona Leopoldina. Dona Leopoldina é a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que ainda adolescentes, jovens, vinham para cá e gostavam de fazer essa viagem. Por isso que eu acredito que pode ter sido o canal do Itá. Após percorrer o litoral da Costa Verde, alcançando Paraty, Angra dos Reis e Ilha Grande, John Lucock volta para sua rústica, porém acolhedora cabana de Sapê em Sepetiba. Embora crítico, todos os textos que ele faz em Sepetiba, ele mostra, assim, demonstra uma simpatia pelo proprietário da casinha onde ele ficou, né? Eu não peguei os textos aqui, mas ele, quando ele vai a Paraty, Angra dos Reis, ele faz uma descrição muito interessante. Quem quiser conhecer isso, esse texto desse livro, ele está na internet, eu baixei aqui, acho que as pessoas podem fazer a mesma coisa. De volta a Sepetiba, veja que ele escreve aqui, Sepetiba, né? Pela larga estrada que conduz de São Paulo ao Rio, já estamos aqui falando lá em São João Marcos, né? Por São João Marcos, vila importante no centro do distrito do Café, alcançando o Itaguaí, quer dizer, Itaguaí, né? Essa vila de São João Marcos, chamada São João Marcos do Príncipe, realmente era uma vila poderosa por causa da produção do café, na época do Comendador Breves. E, lamentavelmente, na década de 30 do século XX, que aí já estamos falando, tá, em São João Marcos, né? Rio Claro, aquela região toda, foi alagada para atender os interesses da ditadura do Vargas, né? Que queria abastecer, financiar a companhia elétrica da Light, que tinha ali uma usina elétrica. Então, continuando, deixamos ali, no caso Itaguaí, né? Os animais descendo o rio. Entardecia quando atingimos o mar. O sol já se escondera, deixando atrás de si sua refulgência na água, que é quase peculiar a este clima. Nossos remadores, em número de 5, quedado em pé no barco, as faces voltadas para a proa e manejando os ramos em uníssono, entoaram uma cantiga africana alegre, ao mesmo tempo que docemente repousante, enquanto o patrão marcava o compasso, batendo de leve com o remo no costado da canoa a cada golpe. A tarde corria desusadamente serena. As águas estavam ligeiramente encrespadas e nós, cansados, embalados pelo manso balouçar e pela doce melodia da canção, fomos nos deixando absorver por uma espécie de gozo estático. Às 10 da noite, alcançamos a residência de Nosso Senhorio, que nos recebeu com cordiais boas-vindas. Então, observe que aqui o John Lucock está dando
um pouco de poeta, escrevendo de forma bastante simpática, né? Lucoc teve que apresentar seu passaporte no posto da guarda de Itaguaí. Outro dia eu fiz um comentário sobre esse posto, inclusive dizendo, né, que alguns viajantes, quando chegavam lá, eh, tinham que diz que o guarda se perfilava para cobrar o passaporte, né? Perto do Itaguaí, sempre que escreve Itaguaí, ele está falando aí Itaguaí, né? Que no caso é a Vila de São Francisco, né? Apresentamos nossos passaportes num dos registros que se acham instalados nas divisas de cada província. Então, esses registros eram uma alfândega, um posto de fiscalização. Geralmente em linha dupla e a poucas milhas um do outro. Eram nas estradas de forma que não tinha como burlar, tinha que passar por ali. Em cada um deles acha-se postada uma guarnição de soldados, a cujo comandante os viajantes devem apresentar-se com suas licenças para viajar. Nossos passaportes não estavam de todo em ordem, pois que os obtivéramos do comandante do distrito de que saíramos e não da chefiatura de polícia da capital, a qual deveríamos ter recorrido. Essa circunstância resultou em alguma demora e poderia ter nos ocasionado grande contratempo se o oficial de dia não fosse tão civil. Ainda bem, ele teve sorte pelo menos nesse ponto aqui, né? Quando a satisfação da curiosidade constitui o objetivo único de viajar, especialmente quando não se predeterminou a extensão da viagem, frequentemente se desleixam as formalidades legais. No Brasil, porém, é de todo o interesse dos viajantes que cumpram rigorosamente com elas. Tem aqui um militar da divisão que foi tirado pela divisão de manuscritos, né, da Biblioteca Nacional, provavelmente seria um militar fardado, né, com aquele uniforme da colônia, que poderia ser um desses guardas que ficavam em posição lá para receber os passaportes. John Lucock compra uma ilha para intensificar a produção do anil. Confesso para vocês que eu fiquei curioso de saber que ilha foi essa que ele comprou. Seria a ilha do Tatu? Seria a ilha da pescaria? Seria a ilha da Madeira? Fronteira à casa em que residíamos, quer dizer, bem pertinho da casa, acredito que talvez fosse a ilha do Tatu. Ficava uma ilha contendo apenas uns poucos acres de terra, plantada com anil. Compramo-la na intenção de realizar experiências sobre o crescimento e preparação dessa preciosa tintura, na suposição de que o descrédito em que a Inglaterra caíra, o anil fosse devido apenas à má direção. Os fabricantes, no extraírem a fécula, ao invés de usarem água de cal pura, estavam habituados a jogar dentro da tina tamanha quantidade de cal em pedra que o líquido não conseguia absorver essa substância, precipitando-se no fundo o excesso juntamente com o anil, ali se solidificando e transformando-se numa espécie de calcário azulado. Era nesse estado miserável que o exportavam, e como pesava muito mais que o anil, não adulterado, resultava num lucro imediato maior para o fabricante, mas arruinou o crédito do artigo. O anil ou índigo é uma substância azul encontrada em plantas do gênero Indigofera. Na atualidade, o anil está sendo produzido de forma
química, né, usado como corante têxtil. E esse anil tinha uma importância grande naquela época, porque como eu falei para vocês outro dia, numa outra apresentação, os escravizados da fazenda Santa Cruz usavam uma roupa de algodão azul, e era exatamente uma tintura de anil, que não era tão difícil de conseguir, porque havia produção de anil aqui. E o Lucoque, então, diz que comprou essa ilha, mas logo depois ele vai ver que o projeto dele foi por água abaixo. Cerca de 2 meses após a compra da ilha, vejam vocês, ele, pelo menos 2 meses, ele permaneceu em Sepetiba, porque se ele comprou a ilha e 2 meses depois ainda estava lá, então ele esteve em Sepetiba no mínimo 2 meses, né? Continuando, cerca de 2 meses após a compra da ilha, e quando a safra já estava quase em estado de ser colhida, fomos notificados por um alto funcionário de que nosso projeto tinha que ser abandonado, porque o regente não permitiria que estrangeiros ficassem na posse de uma ilha junto à costa. Pelo que ele escreve aqui, provavelmente o regente, que no caso Dom João, nem tomou conhecimento disso, né? Isso aí foi por conta do próprio alto funcionário. Acrescentou que se desejássemos terras, Sua Alteza Real nos concederia qualquer área desocupada de outro lugar, do outro lado das montanhas, que escolheríamos de acordo com nossas intenções. Obviamente que isso aí era cascata, né? Juntamente com os agradecimentos devido ao príncipe, expusemos nosso objetivo principal e a persuasão em que estávamos de que, embora com boa direção, o anil brasileiro poderia obter-se em condições de rivalizar com os das províncias espanholas e das Índias Orientais. Acrescentamos que, se algum lucro resultasse da experiência, pertenceria todo ele ao país, de vez que a ilha, com sua plantação, nos tinha custado menos de 10 libras, não merecendo assim grande atenção. Quer dizer, ele tentou convencer o alto funcionário de que era mais importante até para o próprio governo, para o próprio país, né, manter aquela produção. Apesar de todos esses argumentos, o homem importante insistiu em que o negócio tinha que ser anulado, contando-nos, porém, que não tínhamos feito as coisas da devida maneira e que deveríamos ter recorrido a ele, que acharia um meio de vencer os escrúpulos do príncipe. Vejam quanta cascata, né? O príncipe nem deve ter tomado conhecimento disso. Já que o local em questão não era de forma alguma uma ilha, pois que, ligado à terra firme por uma língua de areia, por isso que eu acho que talvez fosse a Ilha da Pescaria, né? Poderia também ser a Ilha do Tatu, por uma língua de areia que ficava a seco pela baixa-mar. Foi ao ponto de lembrar abertamente que uma propina que lhe dessemos poderia ainda garantir-nos a satisfação de nossos desejos. Nós acolhemos suas ofertas de empréstimo com tal desprezo e ridículo que ele chamou um major da guarda para testemunhar o comportamento insultoso dos estrangeiros. Vejam vocês, o cara querendo um suborno, né, ainda vai chamar um cara para testemunhar, um major para testemunhar. Bom, aí o texto continua, que eu não coloquei aqui. Então ele começa a fazer uma série de reclamações, depois o próprio, vamos dizer, o sujeito de tal importância vai reconhecer e vai falar para ele claramente que era comum aquilo no Brasil, aquele tipo de chantagem, né? Críticas e reclamações contra os jesuítas. É interessante ter esse texto do John Lucock, porque essas críticas que ele faz aos jesuítas, ele também faz em outras considerações. Eu não coloquei aqui, mas eu vou apenas fazer um comentário.
Em uma oportunidade, ele estava indo para o Lameirão. Provavelmente ele não diz que dia era, mas provavelmente devia ser uma sexta-feira santa ou na Semana Santa, porque ele narra, ele escreve, né, que estava cansado, o grupo estava cansado, com fome, e chegaram numa estalagem onde servia comida, né? Ficaram esperando, foi informado que o proprietário da estalagem estava na igreja, fazendo orações. E ficaram esperando, contando que estava com muita fome, né? Quando o dono da estalagem chega, que eles vão pedir comida, segundo ele descreve, né? Diz que foi atendido com muita má vontade e trouxeram apenas peixe. Eles não queriam peixe, porque provavelmente já tinha comido muito peixe, né? Então ele faz a reclamação. E tudo isso para fazer um comentário que por causa da crença, né? Por causa aquele preceito dos católicos de fazer jejum, abstinência de carne, como manda a Santa e Madre Igreja, porque, como eu te falei, ele não diz que era uma sexta-feira santa, mas provavelmente seria um dia que não poderia comer carne. Era um dia santo, ele diz que era um dia santo. Mas aqui as críticas, né? Perto da venda achava-se a ruína, ou melhor, o arcabouço por terminar da igreja levantada pelos jesuítas. Isso provavelmente naquela região de Guaratiba, Sepetiba, por ali. No meio delas encontrei o maior pé de mamão que jamais víramos e juntamos-nos ao redor, saboreando alguns dos seus frutos. A estrada levava-nos agora através de uma planura arenta formada pela ação do mar, mas já de idade suficiente para produzir boa madeira em quantidade e oferecer terreno próprio para algumas vastas fazendas. Continuando aqui, a companhia, no caso a Companhia de Jesus, né, solicitou e obteve facilmente de Lisboa o privilégio de um imposto sobre os pregos, estando certo o governo de que semelhante artigo pouco curso teria no país. No Brasil, porém, designam por aquele nome qualquer amarrilho, aplicando-o principalmente aos de cipó, que universalmente se empregam no travejamento dos edifícios. Ou seja, que não se usava prego. É muito mais fácil usar o prego do que amarrar com cipó. De tal forma, se firma uma coisa depois que penetra no uso geral, que muito tempo depois da dissolução da ordem, o imposto já desviado para outros fins, continuou sendo motivo de queixas. Ou seja, era proibido fabricar pregos, porque eles achavam que era mais fácil usar o cipó. Agora, isso aqui eu achei hilariante. A enseada de Angra dos Reis para a criação de marrecos pelos jesuítas. Eu tinha ouvido falar que seria a Baía de Sepetiba, mas o texto original dele fala realmente na enseada de Angra dos Reis. E também se referente aos jesuítas, né? O outro caso, o primeiro foi aquela questão do prego, né? O imposto dos pregos, que os jesuítas, mesmo depois de expulsos, continuava existindo o imposto do prego, né? O outro caso se deu na época em que a sociedade se tornou suspeita na corte. Isso já na segunda metade do século XVIII, né? Numa petição relatava no caso a companhia, que havia um açude pertencente à coroa que seria de grande proveito ao Colégio de Santa Cruz,
para a criação de marrecos. Por isso que eu acho que seria a Baía de Sepetiba e não a Enseada de Angra, né? Então seria de grande proveito ao colégio para a criação de marrecos, solicitando sua doação. Acharam melhor examinar a coisa antes de fazer a cessão. E ao fazê-lo, quer dizer, quando fizeram o exame, né, verificou-se que o tal açude era nem mais nem menos que a própria Enseada de Angra, que continha 400 milhas quadradas de água e várias pescarias de valor. A ideia do tanque de Marrecos foi, de certo, sugerida pela multidão de mergulhões pardos, a que aqui chamam de patos, que então pareciam na Bahia e que até hoje, por vezes, ainda se avistam em praias rasas e pouco frequentadas. É piada, né? Parece uma piada, mas isso aqui é uma narração dele sobre esse lago para Marrecos. Finalmente, despedindo-se de Sepetiba. De repente, mais uma vez, ou melhor, de regresso, mais uma vez ao nosso quartel-general. O quartel-general é aquela casinha rústica, de pau a pique lá em Sepetiba, né? Aquela casinha de sapê, né? O quartel-general dele. Resolvemos encontrar e seguir estrada mais próxima da costa, que qualquer das que tínhamos até então adotado. Ao comunicarmos esse projeto ao dono da casa, pasmou-se com a nossa estultice, afirmando de princípio não haver nenhuma outra saída, né? Seus vizinhos a ele se juntaram em nos dissuadir da empresa. Afinal, abalado e mais astuto que os demais, disse ao filho, a quem frequentemente chamava a atenção para a maneira de agir dos estrangeiros: deve haver outro caminho, pois que a gente de Marambaia, quando vai à cidade, não passa pela nossa aldeia, seguindo pela Restinga. Esses ingleses têm razão e sabem mais da nossa terra que nós mesmos. Até a vinda deles, nossos olhos estavam fechados e só agora é que começamos a abrir. Então vamos trazer para os dias de hoje. Vamos ver, nós estamos em Sepetiba. Hoje, né, se nós quisermos ir para Barra da Tijuca, para o centro da cidade, nós vamos por onde? Nós vamos seguir a Estrada da Barra. Naquela época também já existia esse caminho, tanto que os franceses, quando chegam aqui em 1710 e 1711, do Guetrouin e o outro francês também, eles passaram ali por Guaratiba, subindo até chegar, passando por Jacarepaguá, até chegar na Tijuca, lá no alto, até chegar no centro do Rio, né? Guetrouin e Dunkerque. Isso em 1710, nós estamos falando aqui em 1813. Quando pela primeira vez os ingleses principiaram a vir em grande número para o Brasil, esse mesmo sentimento foi expresso de maneiras várias. Não somente ele reconhecia abertamente uma inteligência superior, que de fato tem, aí a gente está querendo dizer que os ingleses são mais inteligentes que os brasileiros, né? Como, com infantil simplicidade, parecia o ponto, às vezes, atribuir-lhe perfeições mais que humanas. Era natural esperar que sentimentos tais se afrouxassem mais, especialmente na capital e seus arredores. À medida que os brasileiros aprendiam com os recém-vindos, admiravam-nos menos e, à proporção que suas visitas se ampliavam, facilmente retornavam ao seu orgulho característico. Aqui nós estamos encerrando essa narração do John Lucock, mas só acrescentando o seguinte: ele, claro, isso aqui é a parte referente à visita dele a Sepetiba. Daqui ele segue, isso continua fazendo a descrição toda, né? Segue por Guaratiba, chega até Jacarepaguá, depois vai em frente e continua narrando. Posteriormente, depois que ele passa pelo Rio de Janeiro, ele segue para Minas Gerais. Então, permanece no Brasil de 1808 até 1818, que é um período, são 10 anos.
É muito crítico, tem uma parte muito crítica. Quando fala pela primeira vez do Rio de Janeiro, fala da falta de asseio, fala de uma série de problemas, de sujeira nas ruas e tudo mais. Quando ele retorna pela segunda vez, ele já ameniza, já não critica tanto assim. E quando retorna de Minas, passando novamente do Rio de Janeiro, ele já vai elogiar. Então ele vai mudando de opinião à medida também que o tempo muda. Como era um comerciante, fiz questão de colocar essas informações iniciais, inclusive sobre os produtos que vinham da Inglaterra e tudo, porque o objetivo dele, diferentemente da Maria Grande, diferentemente do John Bauer e de todos os outros viajantes, Debré e demais artistas, era de vender seus produtos. O negócio dele era comercial. O John Bauer era mineralogista, interessava pedras preciosas. A Maria Grande veio como pintora, professora, foi professora da, da princesa Dona Maria da Glória, né? Era outros motivos. Mas ele não, ele vinha com interesses comerciais, por isso tinha essa visão. O Benedito Freitas, quando cita o John Lucock, é bastante crítico, porque ele também tinha sido crítico, o John Lucock. Lembrando que o John Lucock esteve no Rio de Janeiro num período de transição do Brasil colônia para o Brasil reino. E, obviamente, passou por problemas, como também os próprios portugueses, quando chegam em 1808, são bastante críticos, todos eles. O Marrocos, que foi o bibliotecário, chamado bibliotecário do rei, que veio como auxiliar de bibliotecário e acabou se tornando bibliotecário. Ele, quando escreve as primeiras cartas para a família, para o pai, para as irmãs, lá em Portugal, ele faz muita crítica. No final, acaba se casando e elogiando o Rio de Janeiro. Então, porque houve também mudança. Então, encerrando aqui esta apresentação na segunda-feira, né, 24 de março de 2025, sobre a passagem de John Lucock em Sepetiba. John Lucock se despedindo de Sepetiba. Fica aqui a curiosidade, continuarei pesquisando para saber que ilha foi essa que ele comprou para plantar o anil, o índigo. Que ilha? Teria sido a ilha do Tatu? Procurei no Benedito Freitas, procurei nos outros livros, ele também não faz citação sobre o local, né? Mas nós vamos acabar encontrando. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Aqui é o canal de História de Santa Cruz do professor Simvaldo. Até uma próxima apresentação.